Gustavo, Diácono Gustavo, com a menção da palavra nessa noite, é o nosso pregador dessa noite. Papai Gustavo, pai da Helena, marido da Gleice Kelly. Glória a Deus, vamos orar por ele agora? Pelo Gustavo. Gustavo vai entregar aquilo que está no coração de Deus para nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, estende a mão para cá, cara. No nome de Jesus, muito obrigado pela vida do teu filho Gustavo, portador da tua palavra para nossas vidas nessa noite. Usa o teu filho, Pai, que a unção, a graça, a sabedoria, a alegria em ministrar a tua palavra, através do teu Espírito Santo, esteja se movendo na vida do teu filho, Pai. No nome de Jesus, que através dele, Senhor, nós possamos receber uma palavra rema, uma revelação nos nossos corações. Senhor, no nome de Jesus nós oramos, a mesma unção do Teu Espírito Santo sobre a vida do Gustavo esteja sobre nossas vidas, Pai. Nós declaramos que precisamos, que queremos, que amamos a Tua palavra. Revela-nos nesta noite, Senhor, aqui nesta casa, Senhor, que nós possamos sair daqui fortalecidos e edificados com a Tua palavra. Nós assim oramos por tudo e desde já nós te agradecemos e todo o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe. Deus te use. Graças a paz. Tá gravando, né? Tá em live já? Ah, tá. Tá gravando. Então, graça e paz para você que vai assistir depois. E que graça e paz quem está aqui também. Vira pro seu irmão que está do seu lado aí, fala aí, boa noite, dá uma boa noite para ele aí, se você não deu, aproveita, porque hoje a palavra vai ser bem extensa. A gente vai dar um passeio na Bíblia. Só queria falar que, só para deixar, acho que isso é legal, né, falar uma coisa dessa, mas, por exemplo, o Alexandre não é só o único que está fazendo aniversário, a gente, Gleice e eu, minha esposa, está fazendo mêsversário de casamento, de namoro. Uhul! 7 meses, 1 ano e 7 meses. Depois de 1 ano não conta. Eu vi um negócio desse aí. Quem foi o herege? Brincadeira, né? Eu comemoro, rapaz. Vamos lá. Já que você falou heresia, você pode tocar aqui, por gentileza? É tu mesmo, aniversariante. Tô brincando. Me ajuda aqui, meu amigo. Esse rapaz, esse homem de Deus, hein? Ele me inspira de verdade. É um cara de Deus, assim, realmente. Que Deus usa para falar com a gente. Tô falando isso porque tu não tá aqui não, né? Porque tu é de Deus mesmo. Queria que você abrisse em deixa eu ver, Mateus 14. Mateus 14. Mateus 14, a partir do versículo 22. O título dessa mensagem é Passando pela Tempestade. Diz assim: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão embora. E mandando a multidão embora, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até ele andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito.
e gritaram de medo. Tem versões que dizem um fantasma. Vou ler ali aquela versão ali mais recente, né? E pode passar. Versículo 27 diz: Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Versículo 29, venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, sentiu a força do vento e ficou com medo, e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Só até isso, ó. Obrigado, hein? Queria que você abaixasse sua cabeça agora. Pedisse para que o Espírito Santo revelasse a você aquilo que o coração de Deus preparou para você. Queria que nesse momento você tivesse a liberdade de falar com Deus e pedir para que Deus fale os segredos do coração dele para você. Espírito Santo de Deus, estamos aqui na tua presença. Estamos aqui com a tua palavra no meio de um culto de adoração ao Senhor. Queremos saber os segredos do coração de Deus. Queremos saber os segredos do coração do nosso Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Que através dessa palavra possamos receber, Senhor Deus, diversas revelações do Senhor. Porque no momento que recebemos revelação da Tua presença, da Tua glória, nós mudamos o nosso ser, nós mudamos o nosso jeito de olhar para as coisas, Senhor. Então, Espírito Santo, nos inspira, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Passando pela tempestade, vocês viram aí o testemunho de Pedro, né? Pedro está lá no barco, Jesus manda eles irem na frente, atravessar o outro lado do rio, outro lado do mar, né? E Jesus ia, né, aos poucos lá, se despedindo da multidão. Logo depois Jesus foi orar e encontrou com eles no meio do mar, né? O mar estava revolto, as ondas estavam imensas e o vento estava forte. E aí eles ficaram desesperados, né? Só que Jesus andando sobre as águas no meio daquele mover todo, naquela onda toda, Pedro, eles acharam que era um fantasma, não reconheceram Jesus. E aí Pedro, valente, foi lá e falou: Jesus, se é tu mesmo o mestre, me mande que eu vá até você, até o Senhor. E ele foi, venha. E ele foi andando pelas águas. Afundou depois, né? Nadou igual uma pedra. Mas depois Jesus salvou ele, né? E aí ele reconheceu, ele deu um grito, né? Antes disso, ele: mestre, Senhor, me ajuda, socorro. E o Senhor foi e salvou eles, entraram no barco, o vento parou. E aí tem versões que dizem que logo depois eles chegaram rapidamente em João, se eu não me engano, fala que eles chegaram rapidamente até o outro lado, imediatamente, né? Agora eu queria que você lesse agora, que você abrisse aí, por gentileza, em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27, versículo 9. Eu vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E tendo passado muito tempo, e a navegação já se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado
já havia passado, Paulo os alertava. Eu vou ler ali, que aquela versão ali também está bem legal. Homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Versículo 11. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Isso aí é o apóstolo Paulo falando, né? Agora a gente pula direto para o versículo 14, que diz assim: mas não muito tempo depois, levantou-se um vento tempestuoso chamado Euraquilão. Ali fala vento muito forte, tem versões que falam furacão, chamado Nordeste. E versículo 15 diz assim: e apoderando-se do barco e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. E aí foi relatado isso, que eles ficaram à deriva por causa desse furacão, desse enorme vendaval. E aí os versículos seguintes dizem assim: e correndo, aí a gente vê o sufoco que Paulo passou durante a ida a Roma, né? A gente vai ver nos versículos, se você quiser ler o capítulo todo de Atos 27 todo, você vai ver o quanto foi sufocante a situação de Paulo. E aí vê assim, ó: e correndo abaixo de uma ilha chamada de Cauda, tivemos muito trabalho para recolher o bote. Tendo recolhido, reforçaram o navio com cordas, temendo ficarem presos em Sirte. Desceram as velas e deixaram-se levar à deriva. Sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade no dia seguinte, eles aliviaram o navio. E no terceiro dia nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos aparelhos dos navios. E nem o sol, nem as estrelas apareceram por muitos dias. E uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Versículo 21. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido todo esse prejuízo e essa perda. Pode passar. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Versículo 23. Digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo eu apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Versículo 25. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Só até isso, ó. Porém, vamos ser arrastados. Só 26. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Só até isso, ó. Então, vamos lá. Só uma observação, que depois dessa situação toda que Paulo viveu durante o navio lá e repitam comigo: foi um navio. Mais uma vez, foi um navio. Assim, não foi um barco, foi um navio gigante. Quem aqui já andou em navio? Levanta a mão assim para eu ver. Navio. Quem aqui já andou em barco pequeno? Legal. Logo depois dessa situação que o apóstolo Paulo passou por um navio, eles naufragaram na ilha de Malta, onde uma serpente, vocês sabem, acho que vocês conhecem essa história com certeza, que uma serpente mordeu a mão de Paulo, uma serpente venenosa, e todo mundo estava esperando a mão de Paulo inchar e ele morrer certamente, mas ele só balançou a mão assim, a serpente foi embora e ele continuou bem da vida. E aí a gente vê
Deus guardando ele sempre, né? Sempre, sempre. Mas o que eu quero falar é sobre tempestade, né? Agora eu quero falar sobre tempestade. Por quê? A gente vê duas situações de tempestade, né? Pedro passando por uma tempestade, por um vendaval. Aí a gente vê Paulo passando por uma tempestade também. É claro que a diferença dele era, para Pedro, eles estavam num barco e Paulo estava num navio. Um navio provavelmente é gigante, né? Maior do que um barco. Eu já passei, eu confesso que eu sou pescador, né? Não tão bom, mas eu pesco. Eu tenho costume desde pequeno pescar, né? Desde mais novinho. E já passei por algumas poucas e boas, né? Eu me lembro uma vez a gente estava num bote, estava eu, minha mãe e meu pai, a gente estava num lugar, era uma ilha assim, mais ou menos uma ilha, era fechado, não era mar aberto, né? E aí a gente não tinha uma âncora ainda pequena lá pro bote, mas a gente tava lá pescando. A gente pegou muito peixe lá na ilha de Itacuruçá. Aí a gente pescando lá no bote e tal. Daqui a pouco veio um sudoeste, que é um vendaval, uma tempestade vindo a sudoeste. Só que a gente não sabia, não conhecia muito. Então a gente tava lá no meio do mar lá. E aquelas nuvens escuras vindo lá do sudoeste, assim. E a gente continuamos pescando. Daqui a pouco a gente não tá vendo mais nenhum barqueiro, assim, atravessando a ilha. Tá todo mundo, tá vazio, estranho. E a gente continuou pescando. Daqui a pouco veio uma ventania absurda. Que a gente não conseguia sair do lugar, remando, que agonia. Remava e não saía do lugar. Parecia que a gente tava dando volta, assim. E remava e o desespero batendo e o barco e o bote indo em direção ao mar aberto. E a gente desesperado, e tava eu, meu pai e minha mãe, e a gente naquele desespero todo, meu pai deixou a deriva, o barco, né, já tava à deriva, né, claro, mas ele deixou a deriva, ele tava nadando para empurrar o barco, mas mesmo assim não conseguia, e meu pai nada muito bem, mas não conseguia. Aí ele nadando, levantou, falei, vamos deixar o barco à deriva, para ver empurrar a gente até a parte do litoral. Aí a gente foi, beleza, meu pai entrou no barco e tal, fomos pelo litoral andando. Meu pai foi andando pelo litoral todinho, andando, puxando o bote. Só assim que a gente conseguiu chegar onde a gente estava, na parte da ilha. Gente, que desespero. Outra vez aconteceu a mesma coisa, só que a gente chamou um barqueiro antes. Só que a tempestade ainda conseguiu pegar a gente. E o barqueiro, né, acelerando o máximo lá, e o barco parecia que não saía do lugar, não saía, mesma coisa, mas a gente chegou. Mas que desespero. Agora eu fico imaginando o apóstolo Paulo nesse navio, sendo que na época não tinha nem sinalização, não tinha GPS, não tinha nada, e que se afundasse, ninguém ia saber, entendeu? Iam saber depois de muito tempo. Mas só queria compartilhar da minha euforia quando eu li esse texto. Mas tempestade é sempre ruim, mesmo a gente estando em terra ou a gente estando em navios, né, em barcos, embarcações. Alguém que já pegou uma tempestade no meio de um barco? Já em mim já passou. Sabe o que eu tô falando, né? Desesperador. A pergunta que eu gostaria de fazer é como que os dois passaram, como que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro passaram pelas tempestades. A gente vê que Pedro teve medo, pavor. É um fantasma, ele já estava com medo da tempestade, né? E aí ele viu uma pessoa vindo no meio do mar, assim, ele desesperou. É um fantasma. A gente vê também que ele duvidou numa certa parte que... deixa eu ir ao teu encontro, mestre. Amém? Vocês estão entendendo até aí?
Mas Paulo, a gente lê no texto que Paulo teve uma revelação. Ele conta que teve a visita de um anjo, que através desse anjo entregou uma palavra ao Senhor. E aí o anjo falava que era para que ele fosse até Roma e para que ele ficasse diante da presença do imperador, e que por causa da graça de Deus, por causa da graça, porque achou graça em Paulo, ele ia poupar, Deus ia poupar a vida de todos os que estavam a bordo. E Paulo tinha uma palavra. E aí você lê o texto, se você consegue perceber o comportamento de Paulo, sempre firme, sempre convicto daquilo que ele acreditava. Ele falou: certamente que não morreremos, mas nós cremos que chega, mas ainda que a gente tenha que naufragar numa ilha, a gente vai viver. A diferença deles dois é porque Paulo teve uma revelação. Quando a palavra de Deus, grava isso no seu coração, quando a palavra de Deus for revelada a nós, ainda que a tempestade não passe de imediato, de qualquer forma, conseguimos lidar com ela. Quando a palavra de Deus for revelada a nós, ainda que a tempestade não passe de imediato, de qualquer forma, conseguiremos lidar com ela. A gente vê que Pedro só conseguiu lidar com a tempestade, ele só conseguiu lidar com os ventos quando ele teve a revelação, quando ele viu que era o mestre mesmo. Porque ele ainda duvidou por causa do vento, afundou, e ele chamou: mestre, socorre-me. Aí o mestre foi e salvou ele, levou ele para dentro do barco, e aí a tempestade parou, eles chegaram do outro lado. Não sei se você percebeu, mas nós precisamos da revelação de Deus diante das situações. E aí, falando de tempestade, a gente precisa falar de como lidar com essas tempestades. E tem um segredo que eu falei, que é a revelação. A revelação da palavra de Deus. Quando a gente tem uma palavra revelada de Deus, a gente se assegura naquela palavra de tal forma que, ainda que as circunstâncias cheguem, a gente é convicto naquilo, porque a gente tem uma palavra do Senhor. Eu me lembro, a gente estava conversando esses dias no encontro de casados aqui, né, sobre casamento, de como a gente se conheceu. E eu falei minha história, de como a maioria das pessoas conhece, né? A minha história com a Gleice. Mas te falar, não foi fácil nem um pouquinho, porque eu me sentia particularmente, antes de gostar dela, eu me sentia muito garoto, muito menino. E o Senhor foi tirando isso de mim, assim. E o Senhor foi me dando uma palavra, até que eu tive a convicção, uma palavra de Deus, de que, olha, realmente essa pessoa, a Gleice, é uma pessoa que vai semear muito na sua vida, que vai te levar a um outro patamar, que vai te levar mais para perto de Deus. E com essa palavra, a palavra que Deus colocou no meu coração, que me deu, aí eu fui até o final. E a gente tá aí, graças a Deus, né? Uma nenenzinha aí. Mas não foi fácil. Mas se eu não tivesse uma palavra, eu acho que a gente nem estaria aqui junto, né? Eu nunca tentaria nada se não fosse o próprio Deus falando, entendeu? E então eu tive uma revelação de Deus.
o apóstolo Paulo teve uma revelação de Deus de que ele precisava ir até Roma. Pedro teve a revelação de que realmente era Jesus que estava ali. E aí ele se acalmou. Ele teve a revelação do verbo vivo, né? Só que eu queria ler a partir de Atos. Queria que você abrisse em Atos rapidamente. Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, deixa aberto aí, porque eu vou ler um texto-chave para a gente começar a ler esses textos que eu vou ler aqui, que diz assim: quando Jesus nos deu uma promessa, e 14:26 diz assim, mas não é Atos não, eu vou ler para você aqui em João, se você estiver anotando. Guarda aí esse Atos aí. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará a lembranças todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Glória a Deus. Aí a gente começa a ler Atos. A gente vê em João que Jesus nos deu uma promessa de que ele nos daria o Consolador, que nos lembraria de todas as coisas que ele tinha dito, que ele tem dito. Aí eu pergunto a você, quando as coisas foram reveladas a esses dois personagens, a Pedro e a Paulo? A história de Pedro começou no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: e tendo chegado o dia de Pentecoste, eles estavam todos concordamente em um só lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhe apareceram línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia a falar. A história de Pedro começa aí. A gente vê depois que Pedro, aquele homem que duvidava de tudo, que correu durante a morte de Jesus, é o homem que pregava para multidões, e mais de 3.000 pessoas se convertendo, mais de 3.000 pessoas tendo a revelação de Cristo, e se entregaram ao Senhor, e foi por causa dele, é claro, pelo Espírito Santo, foi por causa dele que o Evangelho está aí até hoje também, por causa de Paulo. Mas a gente vai ver a história de Paulo. A história de Paulo começa no capítulo 9 de Atos, versículo 17, que diz assim: e Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, impondo suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão e levantando-se foi batizado. E recebido o alimento, ele foi fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então a gente vê Saulo, o apóstolo Paulo, sendo recebido cheio do Espírito Santo. A gente vê o apóstolo Pedro ficando cheio do Espírito Santo. Então a história deles começou a partir daí. A história de Atos começou aí. Atos dos Apóstolos. O que eu quero dizer hoje é que você não consegue passar, você até tenta passar pelas tempestades por conta própria.
mas o dano vai ser muito maior. Às vezes você pode até perder vidas. Mas eu te garanto que você só consegue passar por tempestades com a revelação de Deus, da palavra. E essa revelação vem através do Espírito Santo. Tem uma passagem que diz assim, quem estiver anotando, 1 Coríntios 2, não precisa abrir não, que eu vou ler assim, ó, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se estivessem conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Por qual dos homens conhecem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele. Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 8 ao 12. Ei, vira para o seu irmão e fala assim: ei, quer passar por uma tempestade sem revelação? Pergunta a ele: você quer passar por uma tempestade sem revelação? Amado, a crise só vai te levar a renunciar a Cristo, e não seus medos ou suas dúvidas. A crise que muitas das vezes passa, se a gente passar pelas crises sem uma revelação de Deus, isso só vai te fazer renunciar a Cristo, e não seus medos ou suas dúvidas. Eu já estou terminando já. O apóstolo Paulo passou pelas mesmas tempestades. Esse apóstolo Paulo que passou pelas mesmas tempestades, passou pelo aquele furacão Nordeste que ele enfrentou, que ele viu um navio afundar, naufragar. Esse mesmo apóstolo Paulo foi o mesmo que escreveu em Romanos. Foi o mesmo que escreveu isso aqui, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo Paulo que passou pelo dilúvio lá, estou com dilúvio na minha cabeça. Mesmo apóstolo Paulo que passou pelo naufrágio, pela tempestade, foi o mesmo que escreveu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pensa, como é que ele passou por tanta coisa disso e ele pode falar isso, sabe? Será que o navio ter naufragado, o navio ter afundado, foi cooperação para o bem? O pastor já deu a resposta que foi. O Espírito Santo não tinha falado para ele que ele ia através do anjo de Deus. Ele não recebeu uma revelação de que ele não teria que ir a Roma diante do imperador? Então Deus já tinha preparado aquilo tudo e livrou ele. Mas ele tinha uma palavra, uma revelação, e foi até o fim e ainda salvou os que estavam à volta dele por causa dessa revelação, porque todo mundo queria pular no mar. Mas ele falou antes, se você ler o texto antes, ele vai falar: ninguém sai do barco, porque senão vocês vão morrer. Fica dentro do barco, comam alguma coisa para a saúde de vocês. A gente volta lá em Pedro, o mesmo apóstolo, mesmo Pedro,
que duvidou diante do mar, que viu um fantasma, mas na verdade era Jesus. É o mesmo Pedro, que se você abrir aí em 1 Pedro capítulo 1, ele vai dizer assim, no versículo 3: Bendito, caiu minha foto ali, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não se desvanece, reservada nos céus para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo, no qual vos alegrareis grandemente, embora agora por um tempo, sendo necessário, estejais sobre opressão por causa de muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada com louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa se achar em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. É o mesmo apóstolo Pedro que passou pela dúvida da fé lá de ver Jesus. Hoje, quer dizer, naquele tempo ali mais para frente, ele fala que é necessário que a gente passe por opressão. Tem versões que dizem é necessário que a gente passe por tribulações, mas que a nossa fé, ainda que provada, ainda que provada pelo fogo como ouro, seja aprovada na volta de Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que, ainda que a tempestade venha, se você estiver com o Espírito Santo, pode estar o mar revolto, pode estar o navio naufragando, você tem uma revelação do Senhor, através do Espírito Santo, que sonda o segredo do nosso coração, que sabe o segredo do coração do Pai, e que revela o segredo do Senhor para nós. Esse mesmo Espírito Santo, ele está aqui. Tem uma música que ela fala que ela é muito propícia, que ela fala assim: entre no quarto e feche a porta, chegou a hora de falar com Deus, dobre o joelho e sinta a presença. Aí mais pra frente, tu és o remédio para sarar toda a ferida. Aí ele fala: Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. É uma pessoa que está assim, ó. Eu não quero mais nada além da tua presença. Porque eu estando com a tua presença, Jesus, eu passo por qualquer situação. Eu estando com a tua presença, Jesus, ainda que falte ouro, ainda que falte amigos, eu tenho a tua presença, a tua amizade. Eu não me sinto sozinho. Ainda que a tripulação queira pular na água, eu não vou pular porque eu tenho uma palavra do Senhor. E eu vou salvar essa tripulação que quer pular na água de desespero, porque eu tenho uma revelação do Senhor. Através da comunhão com o Espírito Santo, nós temos a paz que pode exceder todo o entendimento. E aí a palavra diz que o mundo não conhece a paz.
Essa paz o mundo não conhece, mas essa paz eu vos dou, Jesus fala. E aí pode estar o mundo acabando, pode estar a pandemia vindo. Essa paz que excede todo o entendimento vai estar dentro do nosso coração através do Espírito Santo. Eu fico imaginando, por exemplo, o irmão Lázaro. Eu não sei como ele foi para a glória, né? Mas eu imagino que, eu suponho, né, que ele já sabia já que Deus ia levar ele. Eu talvez não, né? Não sei. Mas uma coisa eu sei, que ele tinha paz no coração para o que daí vier. Porque a gente vê os testemunhos de vida dele, a gente vê o que ele passou, e dentro do hospital ele cantando, né, louvando ao Senhor. O Espírito Santo sempre me trouxe paz nas situações mais adversas, assim. Eu lembro que eu passei por uma gripe suína, na época que estava na pandemia da gripe suína H1N1. No começo eu tive maior desespero, mas o Espírito Santo me consolou. Eu tive dengue, o Espírito Santo me consolou. Eu tive Covid, o Espírito Santo me consolou. Ainda que Deus não cure imediatamente, mas Ele vai estar lá do teu lado. Pode subir o Ministério de Música. Queria que você ficasse de pé. Meu objetivo essa noite é fazer com que você, não que você entenda, mas que você tenha a revelação de que nós precisamos do Espírito Santo. E que esse momento seja um momento muito particular entre você e o Espírito Santo. A gente falou sobre apostasia no domingo, e apostasia é um caso muito sério, assim, muito... Eu estava lendo o significado de apostasia na internet. Nossa, acho que vem do... Você é teólogo, você vai me falar, mas apostasia vem do grego, né? Apostasis, né? Isso, apostasis. Ó, pelo menos o Wikipedia dessa vez estava certo. Estou brincando. Apostasis, que vem... O significado é renunciar, deixar a fé. Renunciar, trazendo no âmbito religioso, é renunciar a fé, é entregar, assim, é como se você estivesse deixando para trás a fé que você tem. Abrir mão da fé, isso. Obrigado, Charlie. Abrir mão da fé, é você abrir mão da sua fé. É uma pessoa que já provou de muitas coisas que Deus muitas das vezes já deu de bênção, mas diante de tantas coisas que viu, renunciou à fé, abriu mão da fé. E o Espírito Santo pode te ajudar se você estiver assim, porque Ele é o remédio para sarar toda a ferida. Jesus é o remédio para sarar toda a tua ferida, amado. E aí a gente leu que lá em Coríntios, que a revelação das coisas de Deus nos foi dada gratuitamente. É de graça, é de graça, é de graça, é de graça. Foi pago um preço alto, mas é de graça, para a gente receber de graça. Por meio da fé, vós sois salvos. Isso não vem de vós. Isso não é mérito nosso. É mérito dele. Queria que você sentisse a vontade agora, se quisesse vir para cá para frente, se quisesse ajoelhar aí diante da tua cadeira. Não importa a tua idade, se for criança, adolescente. Tá ouvindo, adolescente?
vocês também podem ter contato com o Espírito Santo. Lembra que a gente fala no grupo? É só deixar Deus falar no coração de vocês. Espírito Santo de Deus, Tua presença é o que eu mais quero, Senhor. Tua presença é o que nós mais queremos nessa noite, Senhor. Ainda que seja só uma noite aqui, Senhor, nós queremos, Senhor Deus, ter o conhecimento, a revelação daquilo de quem Jesus é. Espírito Santo de Deus, porque eu sei que no momento em que encontramos o Senhor, no momento em que nós temos contato, o encontro com Deus, a nossa vida vai mudando, vai mudando, vai mudando, e de encontro a encontro, de encontro a encontro, nos conhecemos melhor. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, Não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, deixa Ele mexer no teu secreto, amado. lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele sabe curar, Ele sabe a tua dor. Ele viu E sabe um remédio pra curar todas as feridas. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. E causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo, eu só não quero perder Tua presença, Tua presença. Fala com Ele agora, amado. Espírito Santo de Deus, nosso amigo Santo Espírito, Tu é o remédio para curar toda ferida. Deus, quando o salmista fala, Deus, não me lance fora da Tua presença, nem me tire o Teu Santo Espírito. Eu entendo, Deus, é porque sem Ele nós não somos nada. Jesus, Jesus, queremos Te conhecer e prosseguir Te conhecer, Deus. Jesus, a Tua presença é o que nós mais queremos essa noite. Não queremos ouro nem prata, Deus. Não queremos, Senhor Deus, nem cura, Senhor Deus. Não queremos só, Deus, emprego. Não queremos só, Deus, amizade, Senhor, inteligência e sabedoria, mas queremos a Tua presença, Senhor. Jesus, Tua presença é
perca dinheiro, perca amigo, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Oh, Jesus. Aprendeu aqui hoje? Aprendeu algo? Com a revelação do Espírito Santo, você pode, você passa, você sobrevive nas tempestades. Essa é a palavra, né? A gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por tempestades, mas que nós passemos com a revelação do Espírito Santo. Quando a gente tem uma revelação do Espírito Santo, a gente não para, a gente não morre, o mar não nos engole, as trevas não nos vencem. Quando a gente tem uma revelação do Espírito Santo, a gente chega a andar sobre as águas como Pedro andou. Aleluia. Quando Pedro viu Jesus, aleluia, ele pôde andar sobre as águas. O mar calou. Diz a palavra de Deus que, aleluia, que no momento que ele estava andando, tendo a revelação, ele voltou a ter medo, voltou a ter dúvida e começou a naufragar, começou a afundar, e ele grita: Jesus, me salva, Jesus. E Jesus estava ali. Eu quero dizer para você, querido, continua crendo, o Senhor está contigo, continua tendo fé no Senhor. O mar está batendo, a tempestade está parecendo que vai afundar você, mas você é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Receba essa revelação, você vai avançar, você vai vencer. Se empobrecido, o Senhor vai estender as mãos e vai te tirar dessa tempestade, querido. Recebe essa palavra nessa noite. O que eu faço, pastor? Olha o que essa canção diz: entra no quarto, fecha a porta. Vamos começar lá do início? Você vai fazer isso, tá? Você não vai apenas cantar. Eu quero que essa canção seja hoje um ensinamento para você atravessar essa tempestade, porque Jesus te ama, Jesus está com você. Amém? Você crê nessa palavra? E feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dá os joelhos e sinta a presença. Ele está aí contigo, que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus, sinta a presença dele. Sinta a glória do Pai. Aleluia. Não se detenha se as lágrimas rolarem, a batida do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, que lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe um remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cure. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo, eu só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cure. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença.
Essa tempestade não vai te matar. Jesus está com você. Receba essa revelação, Ele está contigo. Nessa tempestade aí é no mínimo para você andar sobre as águas, mas você não vai morrer. Amém? Você não vai morrer. Fica firme com o Senhor. Recebe a revelação dEle. Ele está contigo. Fala para quem está perto de você aí: olha, você não vai morrer, você não vai naufragar, você não vai afundar. O Senhor está contigo. Fala para Ele: você vai andar sobre as águas. Amém? Não tenha medo não. Não tenha medo não. Se tiver medo, grita por Ele, que Ele vai te acolher. Amém? Eu quero terminar fazendo uma oração aqui nessa noite pelo pastor Bosco. Eu recebi uma notícia no WhatsApp que ele estava sendo internado com a saturação, com Covid, saturação com 50%. Vamos ajudar ele em oração agora? Vamos ajudar? Levanta a sua mão para o céu aí. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós queremos apresentar a Ti o Teu ungido, pastor Bosco, nosso amigo, nosso irmão. Pai, visita ele agora onde ele estiver, Senhor. Ele, a sua esposa, a sua igreja, a sua família. Deus, entra ali, Senhor. Entra ali com Teu socorro. Estende as Tuas mãos, Jesus, como o Senhor estendeu para Pedro naquele dia, Senhor. Pedro ficou com medo, Pedro teve dúvidas, Pedro olhou para o vento, Pedro pensou na tempestade que estava abatendo-se naquele momento, Deus, e disse que ele começou a afundar, e ele gritou: Jesus, salva-me! E o Senhor socorreu. Socorre o nosso amigo, pastor Bosco, Deus. Estende as Tuas mãos ali, Senhor, vai normalizando, Senhor, a sua respiração, a sua saturação. Deus, em nome de Jesus, vai jogando por terra, Senhor, aquele vírus que está ali, Senhor, trazendo mal sobre o corpo dele, trazendo aquela instabilidade na sua saúde. Joga por terra, Pai, em nome de Jesus, aquele vírus, Senhor, arranca ó Deus, do corpo dele todo o mal e libera sobre ele, Senhor, daquele sangue que manou na cruz do Calvário, o sangue que cura, o sangue que vivifica, o sangue que, aleluia, o sangue que a enfermidade não pode continuar ali, Senhor, em nome de Jesus. Vai tocando no Teu filho, restaura, revigora, para a honra e glória do Teu nome nós oramos, declaramos saúde, declaramos cura na vida do pastor Bosco, Senhor, declaramos sobre ele, Senhor, o Teu poder se manifestando do alto da cabeça à planta dos pés, por dentro e por fora, no seu corpo, no seu todo o seu ser, Pai, ele começa a receber a cura, Senhor. Oramos também, Senhor, aleluia, pela Lilissa, oh Deus, a esposa do Paulinho. Deus, em nome de Jesus, também foi infectada com esse vírus. A irmã da Lili, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, a irmã da irmã Lili, Senhor, visita, Senhor, faz o mesmo que nós te pedimos pela vida do pastor Bosco. Joga por terra aquele vírus ali, Senhor, em nome de Jesus. Joga nas profundezas do inferno, Deus, para que aquele vírus não venha infectar mais ninguém, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, vai tocando ali, vai restaurando, vai revigorando, vai dando saúde plena pelo poder do sangue da cruz, ó Pai. Nós oramos e declaramos cura na vida dos nossos irmãos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Finalmente eu oro, Senhor, por essa gente que está no meio de uma tempestade, por essa gente que também está no meio de uma tribulação, que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Deus, entra com Teu socorro, entra com a Tua presença. A Tua presença é uma revelação de vitória, Senhor. É isso que o Espírito Santo estava comunicando para nós aqui nessa noite através do diácono Gustavo, que precisamos da revelação. Paulo tinha a revelação que ia chegar em Roma. Jesus teve a revelação que aquela tempestade era para ele andar por cima das águas. Oh Senhor, em nome de Jesus, revela-te, Senhor, agora a cada pessoa, cada um dos Teus filhos, Senhor, aqueles que estão aqui nessa casa, que estão no meio de uma tribulação, Deus, estão no meio de uma tempestade, Senhor, em nome de Jesus, entra nessas vidas e faz que tudo cesse, Senhor. Dá vitória ao Teu povo, dá vitória. Nós assim oramos e no nome de Jesus nós te pedimos, e no nome de Jesus nós já te agradecemos, e todo o povo de Deus diga glória a Deus. Mais um pedido de oração, Tiago. Oh meu Deus, eu não conheço essa pessoa, Tiago, que perdeu os movimentos da perna por uma bactéria. Meu Deus da glória,
Oh Jesus, 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 Jesus. A tua palavra nos diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre si, nós fomos sarados de todas as nossas enfermidades. Meu Deus, visita o Tiago ali, Senhor, com as tuas mãos que forem ensanguentadas ali, Senhor, vai restaurando aquela perna, Senhor, em nome de Jesus. Essa bactéria maligna, Senhor, joga por terra também, queima, Jesus, queima, Senhor, e restaura, Senhor, a saúde do Tiago, Senhor. Nós oramos agora, visita esse homem, Senhor, onde quer que ele esteja, Senhor. Oh Deus, oh Jesus, não tem causa perdida para ti. Nós estamos lendo João capítulo 11, Marta disse para ti naquele dia: Jesus, já é de 4 dias, já é de 4 dias, não importasse se fosse de 7, de 8, de um mês, de um ano para ti, Jesus, porque o poder está contigo. Senhor, entra agora na vida do Tiago, Jesus. Oh Deus, restaura para a honra e glória do teu nome, para a honra e glória do teu nome nós oramos, crendo, Senhor, e no nome de Jesus nós já te agradecemos. E toda a igreja do Senhor diga glória a Deus, aplauda bem forte ao Senhor, aleluia, Jesus. Oh, tua presença é o que eu mais quero, Jesus, tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cure. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, oh, Jesus.